Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Nosso grupo vai falar um pouco sobre a análise comparativa entre o capítulo 3 do livro de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, lançado em 1995, com a adaptação, no caso do filme, lançado por Fernando Meirelles em 2008. Bem, vou falar um pouquinho sobre o capítulo, pessoal. Esse capítulo ele tem extrema relevância no decorrer da história, né? Na condução da história, pois é a partir dele que a doença começa a ser vista como uma epidemia, como algo contagioso, né? Pois quem teve contato com aquele primeiro cego, aquele que se cegou no carro, consequentemente também se cega, né? O capítulo ele começa com a cegueira do ladrão do carro no momento de fuga da polícia e a cegueira vem e o acomete. Mostra como ele é conduzido pelo policial até em casa, né? Como é recebido pela esposa. Também tem a cegueira da mulher de óculos escuros, que talvez seja o pior clímax da cegueira de todo o livro, né? Porque ela é acometida pela cegueira nua, no hotel, sozinha, e é amparada pela camareira e pelo policial que a conduzem até em casa. E é nesse capítulo também que tem a cegueira do médico, né? E é através do médico que as autoridades têm ciência pela primeira vez dessa doença. Durante todo o capítulo, o médico troca ligações, primeiramente tentando ligar para o ministro e depois para a diretoria do hospital para explicar sobre a gravidade da doença. No primeiro momento, as autoridades não levam muito a sério, até que no decorrer do dia vão surgindo mais casos e vão de novo trocando ligações com o médico para perguntar sobre os sintomas, sobre como é, e cada vez vai aparecendo mais contágios, né? A doença vai se tornando cada vez mais virulenta. E o capítulo vai se decorrendo dessa forma, entre ligações entre as autoridades médicas e o doutor, para tentarem tomar as melhores decisões para conter, barrar essa doença que vai se alastrando pela cidade de forma muito rápida. Até que no final do capítulo, né, já no finalzinho, as autoridades decidem que o melhor nesse momento de grande contágio inicial, a melhor alternativa é deixar os contagiados em quarentena. Então, o médico é avisado dessa situação e começa a arrumar suas malas. E eles serão conduzidos para um reformatório antigo que foi exclusivamente escolhido para essa ocasião de quarentena e deixar os contagiados em distanciamento social. Essa expressão que ficou tão forte, presa na nossa cabeça nesse contexto, né? E o capítulo ele termina dessa forma. Ele termina com o médico sendo encaminhado por uma ambulância até esse reformatório, até esse lugar de quarentena, e sua esposa, que decide o acompanhar e finge a cegueira para o acompanhar, pois só cegos podem ir para esse estabelecimento de quarentena. Então ela finge a cegueira e vai junto com ele. E é aí que o capítulo termina. E é por essas e outras que esse capítulo é de extrema relevância na história, no decorrer, na condução do enredo, pois é a partir dele, né, que a doença vai se formando como vírus, como uma epidemia, como algo grande e extremamente infectuoso, e é a partir dele que os cegos, os contaminados, estão mandando para a quarentena, e é nessa quarentena que acontece o decorrer do livro, o decorrer da história. É isso, pessoal. Oi, Pro. Nosso grupo vai falar sobre o capítulo 3 e eu vou trazer a abordagem teórica, né?
como o capítulo é adaptado no livro. Primeiro, no livro é um ministro, né? E no filme é uma ministra. Então, houve uma mudança aí de gênero, né? Pelo diretor, né? Então, no filme quem é bem fiel, mas algumas partes são diferentes. Por exemplo, a cena que a mulher expulsa, né? E no livro tem ligação, né? Que é bem diferente. Então, é assim que é adaptado. Então, o conceito da teoria da adaptação. Como eu disse, tem a troca, né, de gênero do ministro, que no filme é uma ministra, né? Então, pode mudar, né? E os conceitos da teoria da adaptação. Então, segundo a Linda Hutton, o livro e o filme podem ter equivalências ou não, como é o caso, pode mudar. Então, se o diretor quiser, ele pode usar a redução, por exemplo, ele pode reduzir uma cena, né? Pode aumentar uma cena, ele pode fazer essas trocas, né? Segundo a Liga Hutton e o outro que eu não lembro o nome agora. Mas, enfim, conceito da redução, que pode aumentar e reduzir, e pode mudar, né? Mas esse é o capítulo mais importante, né? Que é a partir daí que vai se desenrolar o livro. Então, e é isso, né? Agora a Lari vai apontar, né? Como as cenas são minutagem, toda essa parte. Bom dia, turma, professora, bom dia a todos, todas e todas. Viemos aqui, reconhecemos o grande desafio que é falar dessa obra, né? A comparação do livro com o filme. Reconhecemos e tentarei, da melhor forma possível, explicar o porquê que eu acho um desafio. É porque trata de tantos problemas sociais, de tantas questões de comportamentos humanos, uma densidade muito psicológica muito grande que a gente encontra nesse livro e nesse filme. O livro extremamente um conteúdo extremamente complexo, né? É um conteúdo bem profundo, né? Que merece ser tratado como tal. A gente vê, enxerga, né, a crítica social ali presente no livro, e quando a gente vê no filme, a gente sente de uma forma que assim, né, que eu precisei parar, eu não consegui no contexto desse capítulo no livro, no filme, mostra, né, brinca um pouquinho com a origem das palavras, fala sobre a questão da ignorância e da descrença. Eu achei bem interessante, né, porque tudo se conecta com a ideia de não ver que o Saramago propõe, né, durante a leitura da obra, e também a gente consegue ver isso no filme. A gente consegue ver isso também, né? O Saramago propõe que bate muito, muito, na minha opinião, com muitos conceitos da realidade, quer dizer, muitos, né, comportamentos e ações da humanidade, né? Então, é riquíssimo, como eu falei antes. Até para escolher uma das formas de analisar, eu já considerei um desafio pela responsabilidade que né, essa responsabilidade que a mensagem que esse livro carrega. Por isso que eu considero um desafio. E bem, voltando, né, a falar sobre o livro, o conteúdo da obra, do nosso capítulo que não foi proposto, é um capítulo que mostra, né, como o Michael já falou, explica que, né, começa a epidemia, que na verdade que
é começado a ser tratado como epidemia, dá os primeiros vestígios aí de ser tratado como epidemia. Mas tem uma diferença, né? Claro que quando a gente transpõe uma obra pro filme, né? Para uma outra mídia, vai ter diferenças, né? E a gente percebe a diferença da dimensão logo no começo fica mais perceptível no começo do livro, que é o capítulo que a gente, pelo meu ponto de vista, né, fica mais fica bem visível a dimensão psicológica que o Saramago dá para as personagens dele, né? Ele até na parte que mostra o médico, né, o médico que tratou o primeiro caso, mostra os pensamentos dele, mostra as sensações dele, e, né, não tem como falar disso e não falar que na verdade não tem como não apontar, né, as diferenças que o livro e o filme, né, tem, que a gente percebe que foi adaptado, que não foi adaptado para filme, que foi adaptado de uma forma bem diferente, na verdade, é como o processo, né, da comunicação para ser avisado para o público que foi uma epidemia, né? Logo lá no começo a gente já percebe uma diferença. Quando o médico vai dormir, né, no livro, ele já tá cego, né? Ele já tá cego e depois ele deita já cego, assim, já consciente que tá cego e passa a noite em claro, né? Ele só finge que vai dormir para a esposa, para a esposa, né, dele, para não preocupar a esposa dele, né? Que ele tem essa preocupação. Mas no filme já é mostrado ele já em cima da cama, né? Não mostra esse processo dele indo deitar, tipo, já mostra ele já tá, tipo assim, né? E acordando e já falando que tá cego para a esposa, né? No livro, não, né? Tem esse processo. No livro, como eu já mencionei, né? Para não ficar muito longo. No livro também, o médico, né, o oftalmologista, ele tenta ligar para o Ministério da Saúde e não tem uma resposta muito positiva. Ele fica bravo, né? Tipo, meu Deus, como não percebe que isso é um problema? Só que se a gente se colocar no lugar da pessoa que está ouvindo também, a pessoa não sabe o que tem que fazer, né? Não é uma pessoa mais... às vezes não sabe o que ela... Aí não sabe se é pegadinha, se não é. Então, enfim, a gente não sabe. Agora, se colocando no lugar do médico, a gente também entende a agonia, né? Dá pra ver essa dicotomia aí. E no filme não mostra o médico ligando para o Ministério da Saúde, né? É bem rápido que isso tudo acontece no filme, é meio... bem diferente, né? E é direto mostrado, né, que ele liga para o amigo dele, o que acontece no livro também, e esse processo do amigo dele no livro é um pouco mais comprido também do que no filme, né, que ele liga mais de uma vez, liga umas 2, 3, são 2 vezes, né, que ele liga, e a quantidade de vezes, e, né, no filme liga uma vez e já, tipo, bum, aí mostra, né, nos jornais, enfim, falando sobre né, sobre a pandemia, o caos, já mostra todo o caos instaurado, né? Mas no livro demora mais um pouquinho para chegar nesse caos, assim. Tanto que nesse capítulo ainda não é mostrado o caos, né? No filme fica meio um pouco misturado, um pouco dos capítulos, não fica meio... A divisão, no meu ver, ficou um pouquinho complicada, do capítulo 3 especificamente, ficou um pouco, né, mexido, ficou meio assim com esses sinais de mão que eu tô fazendo, tem uma parte aqui, uma parte lá.
Mas, enfim. E a outra diferença, né, é o lugar que eles moram, que é um apartamento. É um apartamento, né? E no livro é uma casa, né? E também mostra bem mais a cena da mulher colocando as roupas dela, que nem o Michael já falou também, né? O processo de arrumar as malas, né? O que o Michael comentou, que teve que a mulher colocou, né? As roupas dela e o marido, né? Não tem como saber, né? Mas ele não tá vendo. E uma outra diferença significativa, outra diferença, na verdade, é que quando é chegado na ambulância, né, a mulher fala com o motorista e não com as pessoas que estão recepcionando lá fora, que nem aparece no filme, né? O filme aparece já as pessoas já pegando o celular e tudo mais. Não, no livro mostra conversando com o motorista primeiro, mas aquela cena, né, de falar assim, eu fiquei cega, se mantém tanto no livro como no filme, né? Que ela quer ir junto, não tem jeito. E também aquela cena, né, de falar sobre aquela parte que ela vai lá e beija os olhos dele, que acalma ele, mesmo, né, sabendo que é uma coisa que, né, na verdade não dava para ter certeza de nada naquele momento, mas havia um risco de ser contagioso. E mesmo assim a mulher teve um amor, uma compaixão, né, com o seu esposo e se arriscou ali, né, e mostrou aquele amor, né, que é um dos temas que Saramago, né, mostra nesse livro. Na verdade, não só o amor, mas como a falta dele, a compreensão e a falta da compreensão. É extremamente rico isso, né? E, enfim, na minha versão do livro, aqui, ó, eu encontrei, né, esse textinho aqui que eu achei super interessante para falar do livro, né, que eu acho que é uma eu achei interessante de colocar, né? Bem, eu ia tentar mostrar, né, os vídeos, só que eu vi que aqui não tem como, então eu vou falar um pouco sobre o que eu queria mostrar. Né, aqui, no caso, eu mostraria algumas cenas, né, para trazer aquele recurso visual para a gente poder entender, poder entender, ver e sentir, né, com esse recurso visual do filme. Cenas bem fortes, né, que se passam durante à tona um lado bem ruim né, que a gente desenvolveu, que se desenvolve como ser humano, que pode se apresentar, né, pelo ser humano. É bem difícil, é bem há uma grande responsabilidade. É uma visão das trevas, uma viagem ao inferno, uma história de resistência possível à violência de tempos obscuros, violências de diversas formas, né? Violência psicológica, violência moral, violência física, é uma violência assim que é uma degradação que a gente vê que é daquelas pessoas que estão ali na quarentena, naquele sanatório, né? E curioso, né, que foi num sanatório que aconteceu toda essa loucura, né? Mexe com, né, dá pra gente pensar na psicologia, enfim. E é bem isso que se mostra durante algumas cenas, essa citação do Arthur, que está presente, como eu já mostrei no livro, da edição do livro que eu tenho, é bem sobre isso mesmo, né? Tem cenas que isso fica cada vez mais claro, né? Uma das cenas que me impactaram muito, né, todas me impactaram muito, mas uma que me impactou mais e ainda, se é que é possível, foi a cena das mulheres, né? Como trataram as mulheres. Aquilo ali
foram como se elas não tivessem, se elas não fossem humanas. Além de estar vivendo num ambiente que estava desumano pelas condições de limpeza, pela escassez de comida, pela escassez de quase tudo, né? Não só material, mas também moral, físico, como eu já mencionei antes. Além de estar vivendo tudo isso, elas ainda tiveram que passar por mais essa prova, né? De serem tratadas como objetos. E eu acho que nem sei se essa é a comparação adequada, né? Tratar como objeto, não sei se essa comparação mais certa, porque aquilo ali é como se fosse algo assim simplesmente que estava sobre a posse dos homens, que eles podiam fazer o que eles queriam, né? Isso é absurdo. E pensar que a Julianne Moore, né, que é a atriz a esposa do médico, que passou por tudo isso e ainda teve a compaixão, né, tipo, não compaixão, mas ela teve a força para continuar lidando com tudo aquilo e tomar a posição de continuar com a posição de liderança que ela já estava assumindo por ser a única que tem a visão, né? Então é um brainstorm assim gigante, né? Porque esse filme permite uma análise, esse filme não, né? Essa história, essa é a palavra mais correta, essa história, esse livro, ele permite a gente analisar de tantas formas possíveis que, assim, são diversas, né? Então, é uma questão, assim, nossa, é até complicado definir o que eu tô querendo explicar agora, mas enfim. E o que eu falei, né? Considerar a redução da humanidade às necessidades e afetos mais básicos, um progressivo obscurecimento e correspondente iluminação das qualidades e temores do homem. Né? Então a gente vê que a sociedade, a humanidade ali decai em um nível precário de todos os sentidos e leituras vésperas do milênio, no período onde impera de um lado a velocidade, né, que a gente vê tudo indo muito rápido, que a gente não reflete muito sobre, né, o que nos acontece. A ganância gente, é muito bem trabalhado isso, né, na história. E a abstinência moral, isso também demais. O escritor vem lembrar da responsabilidade de ter o olho quando os outros os perderam. Então, a Julianne Moore, ou a esposa do médico, né, ela tem essa responsabilidade. E mesmo depois daquilo tudo que passou, ela não podia perder, né? Ela não é que ela não podia, mas se tornou, pelo contexto que ele foi criado, era meio que se ela se perdesse a fé, né, na humanidade, o que ia acontecer com toda aquela gente? Então, ela carregava uma responsabilidade muito grande. Por ela estar inserida nesse contexto que está acontecendo, ela vê gente, uma cena muito forte da cena aquela passagem, né, do livro, do filme, do livro, até me confundi aqui, da história, que mostra, né, a decadência, tudo ali, as pessoas no chão, o cachorro comendo, eu acho que eu não preciso falar, comendo, né, gente, assim, imagina ter esperança, quer dizer, um pingo de esperança que as coisas podem melhorar, mesmo vindo tudo daquele jeito, do pior. Então ela carregava uma responsabilidade muito grande, ela cuidou das pessoas da maneira que pôde, nos limites que quem se permitiu ser ajudado também por ela. Então é um livro sobre a ética, que fala muito da ética e da falta dela, né? Mais da falta dela. É um livro que fala sobre o amor, porque foi necessário o amor ali. Costumo falar que o amor é o que une, né? Que liga as coisas e é bem isso, né? Por amor ela foi lá. Tudo começou ali, né? Por amor ela foi, pelo amor
ao marido dela, ela foi, e, né, e por amor ela ficou, e não, por amor ela ficou não. Eu acho que o certo aqui seria solidariedade ao ver tudo aquilo que aconteceu. Então, é isso que fez ela ficar. Então, junta tudo isso, a ética dela, o amor dela, a solidariedade, junta tudo isso e ela, né, fica. E eu sei que fugiu do meu capítulo, mas, gente, essa obra é incrível. Não teve como eu falar só daquele capítulo. Eu quis falar sobre tudo, porque eu fiquei encantada mesmo. Assim, encantada não. Porque tocada. Encantada, não, acho que não seria a palavra mais certa. Aqui foi um vídeo que eu tive de inspiração, que me ajudou a chegar nesse vídeo aqui, do Saramago, que ele fala do processo da obra dele, da inspiração. E o Saramago, ele fala que ele vê, da forma como ele viu naquele dia que ele teve no restaurante, essa ideia, no restaurante, né, gente? Ele teve essa ideia de que a humanidade em si não teve um momento de paz, não teve um momento em si que ela teve paz. E ele expressou essa ideia dele, né, na história que ele criou, que é uma grande obra, né, para fazer a gente olhar e enxergar, né, o que ele é um brainstorm atrás de um outro durante a leitura, durante quando a gente vê o filme, quando a gente, enfim, para pensar, é um brainstorm infinito, assim, né? Dá para. Mas ele fala isso, né? Que vê a precariedade da humanidade, né? A decadência aqui, né? Nesse vídeo, né? Que ele fala. E o conceito mais teórico, né? Que a gente falou, da Linda Hutton, já falou, que a arte deriva de outra arte, as histórias nascem de outras histórias, né? Então, é uma frase que eu achei bem legal para definir, né, o conceito de adaptação. Para definir não, né? Para apresentar o conceito da adaptação. E a gente vai falar assim, sobre né, os conceitos que eu vou falar um pouco mais rápido, porque a gente já mencionou, mas só para não ficar um gap, assim, não ficar um espaço, que é sobre, né, a parte mais teórica. Dicotomia, a ideia do conteúdo, do objeto, é adaptada e sua expressão na mídia. Então, a ideia tá lá. A ideia tá presente aqui no livro, certo? E da forma que ele foi expressado, tem diversas formas. Pode ser adaptado por um filme, por um quadrinho, por um videogame, não sei, acho que não. Não sei, seria um desafio, né? Mas quem sabe aí, ó, tô dando uma ideia. E a forma como ela pode ser expressa, a forma da expressão, ela pula uma etapa, né? Que a gente entrar em contato com o material original, que a gente pode ter as nossas próprias ideias, as nossas próprias. A gente pula, eu sinto isso como um pulo, né? Que a gente tem, e a gente começa a ver sobre a visão, a interpretação, né, do diretor, das pessoas. Do diretor ou da diretora, no caso é diretor, né, que estão presentes ali, né, uma interpretação, e quando a gente mostra, né, que entra já por ali no final, uma história contada diferente de uma história mostrada, é porque quando você conta, você permite, né, a Hutchell fala muito sobre isso, sobre o espaço mental, né, isso é um pouco tirado da gente, porque já vai ser mostrado, né? Já vai tá tudo ali, né? Você olha já, putz, no livro como ele pode escrever a sensação, mas no filme pode estar mostrado de um jeito ou de outro. Mas a essência tem que ser a mesma, né? A história, aí que entra. A história é o principal fio condutor. Então tem que ter, né, uma ligação. Não dá para você adaptar e ficar nada a ver. Aí não é uma adaptação, né? Aí eu não sei bem o que seria, mas não seria uma adaptação. E os três pilares, né? Que a importância, né? A importância aqui, tipo, de você manter a essência, né? Que eu quis falar, a essência. Que seria a história, né? A essência seria a história.
E o que se consiste, né, essa história, né? Consiste do espírito da obra do artista, o tom que a obra possui e o estilo, ou ambos, o espírito e o tom, né? Então a gente tem que ver ali o que está mais, né, eu posso dizer, acessível para a gente perceber, né? Que a gente tem que tentar passar, né? Alguma dessas coisas tem que estar presente, né? Por exemplo, no caso do ensaio sobre a cegueira, tem que ter a crítica social, que não dá para fugir disso, não dá para pegar e falar, por exemplo, tudo frufruzinho, não. Tem que mostrar a situação, a complicação, a crítica, porque essa é a história, né? Não tem como fugir disso. Então, é basicamente isso. Eu quis falar um pouco mais rápido, porque isso é um conceito que a gente já falou, mas a gente falou um pouquinho separado, né? Não falou junto com a obra, então por isso que eu estou trazendo. Já falando no meu trabalho, então, bem, é isso. Eu espero que ficou um pouco rápido, mas o tempo me atrapalha. Então, quem quiser os links dos vídeos que eu tive a expressão e que eu falei para poder ter né, um vídeo, por exemplo, a entrevista, que é bem legal de ver, ou aquele vídeo que eu tive uma inspiração, ou o vídeo mesmo que eu mostrei das cenas, que compila um pouco de cena. É um vídeo de humor, mas se você tirar o som, você consegue sentir, assim, né? Se você colocar o vídeo com humor, você vai rir. Mas dá para ver a cena, assim, tem um compilado bem legal de cenas que mostram, né, a dimensão, um pouco da dimensão, né, que o filme mostra, que é o filme que o filme mostra, enfim. Bem, é isso.